Gra... Graça e paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Então vamos para mais um vídeo. Hoje, como eu prometi, vou fazer o vídeo sobre predestinação. É um assunto que as pessoas não gostam de falar muito. Por quê? Porque aí muitos vão se enfurecer porque o pai não faz acepção de pessoas, quem você é para dizer que você é o escolhido e os outros não e tal, vai ir por esse lado, né? E o intuito do vídeo aqui não é ir por esse lado, é fazer a pessoa compreender os decretos e como o pai age e o que ele determina nas coisas dele, né? Então vamos lá. Para a pessoa que diz que não existe predestinação, ó, aqui, ó, vamos lá. Então eu quero ver, vou desafiar. Abre a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 1, né? Versículo 1. Olha, leia aqui comigo, acompanhe aqui comigo. Paulo, apóstolo de Yahushua HaMashiach, pela vontade, pela vontade, Paulo é apóstolo pela vontade de Yahu, Yud Revav Elohim, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Messias. A vós, graça, paz, da parte de Yahu, nosso Pai, e do nosso Salvador Yahushua HaMashiach. Bendito o Pai Elohim, o Pai de nosso Salvador Yahushua HaMashiach, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, não está falando terrenas, tá? Ele dá bênçãos terrenas também, mas aqui está falando espirituais. Qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Messias. Como também nos elegeu é a mesma coisa que predestinação. Como também nos elegeu nele, você vai negar o que está escrito? Não pode negar a palavra. Então, elegeu nele, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes da gente nascer até. Entendeu? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor ou em caridade. E nos predestinou, aqui a palavra é essa, para filhos de adoção por Messias e Yahushua HaMashiach. Parou por aqui. Agora eu pergunto, como que o pai faz a eleição e a predestinação, que são coisas, a mesma coisa? Ou escolha, né? Porque muitos outros textos está escrito escolhido. Outros dizem eleitos, né? E outros versículos que nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, lá na eternidade, o pai já nos conhecia antes de fazer carne aqui, na gente se encarnar na terra. Então ele conhecia a gente em espírito. Todos nós, todo ser humano. Então, como lá no tempo no tempo que Satanás caiu, o que aconteceu? Satanás e Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Eles tinham, certo? Quando o Adão e Eva pecou, ele perdeu o livre-arbítrio e ficou só com o arbítrio. O que é um arbítrio? Você não tem total livre-arbítrio para escolher tudo, não. Você escolhe coisas assim, simples, do dia a dia. Hoje eu vou jantar, hoje eu não vou jantar. Hoje eu quero ir em tal lugar, mas será que eu vou? Não, eu decidi não ir. Isso você escolhe. Mas nas coisas que são decretadas pelo Criador, você não tem poder de escolha. Entendeu? Porque você já está predestinado a praticar aquelas coisas que o Criador predestinou a ser duvida para que você fizesse a vontade dele. Você duvida? Vou ler mais o texto. Efésios, vamos para lá. Tá? Se você duvida, vamos ler aqui mais o texto. Espera aí. Efésios, deixa eu ver. Aqui tem mais um, capítulo 11, né? De Efésios, no mesmo capítulo 1, versículo 11. Nele digo, em quem também vós fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, aqui no versículo 11, capítulo 1, hein? Daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, o Criador, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós o que primeiramente esperamos no Messias. A quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, Espírito Aruah HaKodesh,
o qual é o penhor da vossa herança para a redenção, possessão adquirida. Ó, quando uma pessoa, que eu vou deitar no assunto, quando uma pessoa fala assim, que ela se converteu, certo? Ela fala, eu tô aqui para fazer a vontade do Criador. Você tem que saber que é lógico que quando você se converte, você não tem escapatória, você tá para fazer a vontade do Pai. Mas, olhe muito bem para as suas palavras, porque quando você se converte, você tem que entender que você vai fazer toda a vontade do Criador, tanto na qualquer área da sua vida. Então, o seu trabalho, o Criador vai escolher para você trabalhar lá, porque lá ele vai te usar para algum propósito, o qual eu não sei, cada um vai saber. Eu sei qual propósito eu tenho quando ele me coloca num tipo de emprego. Entendeu? Não é você que vai escolher. Você pode até procurar. Você pensa que você está escolhendo um emprego, você está indo lá, mas o Criador vai guiar você, mesmo que você não perceba, para você estar em tal emprego, independente do valor que você ganhe. Se você ganha muito ou pouco, às vezes você quer entrar no emprego que você ganhe mais, mas o Criador não quer que você fique lá. Ele vai pôr num que você ganhe menos, porque lá naquele lá vai ter propósito, e esse valor que você vai ganhar vai ser o suficiente para te manter. Pode ser que ele ponha num emprego também que você ganhe mais, eu não sei. Aí vai do propósito dele, entendeu? Porque eu já tentei fazer uma função, trabalhar para mim próprio num tipo de comércio e o Criador não quis. Aí ele me colocou numa empresa para trabalhar autônomo, sem estar fichado. Numa empresa, porque lá eu tinha propósito, entendeu? E como vendedor eu ia tirar bem mais, mas ele quis eu trabalhar. E o que eu ganho lá, lógico que às vezes eu me aperto por circunstância da vida, mas o que eu ganho lá dava para me manter, entendeu? Então eu ainda cumpro o meu propósito. Então, você tem que saber que quando você entende que o pai te comprou e ele, como disse aqui, é propriedade sua, ele comprou a preço de sangue. Foi barato para nós, foi de graça, mas custou a vida do filho dele. E o filho dele se deu a si mesmo, a própria vida, por amor de nós. Então não foi barato para eles, pro pai e pro filho, entendeu? Então você tem que entender, tanto na sua vida profissional, tanto na sua vida espiritual, tanto na sua vida afetiva e como chama a palavra? Na sua vida sentimental e amorosa, o Criador escolhe todas as coisas. Ele escolhe quem vai ficar ao seu lado e quem não vai. Aí a pessoa pode falar, ah, mas se eu não sentir nada por aquela pessoa. Você vai sentir, mas é com o tempo. É o que eu falei, o amor, ele é construído com o tempo. O amor nunca é você, que nem o filme fala amor à primeira vista. Isso não existe. O que existe é paixão à primeira vista. A paixão é diferente de amor. É aquela sensação, aquela euforia, aquela adrenalina, aquela coisa aventureira que você sente pela pessoa, aquelas emoções. Entendeu? Isso é paixão. E aí vem atração, vem desejo, vem tesão, vem tudo. Né? Que isso vem da alma. Porque a alma só a parte das nossas emoções. Por isso que a nossa alma tem que ser salva dos pecados. Porque da alma saem todos os pensamentos, bons e ruins. Entendeu? Então a alma transmite a vontade para a carne. São as emoções. Entendeu? Tem emoções boas e emoções ruins. E aí você que tem que controlar. Porque a palavra diz que a gente não é guiado por emoções. Embora as emoções são importantes sim. Para a gente demonstrar carinho, amor ou outros sentimentos. Entendeu? O amor não é só um sentimento. O amor é uma escolha de você decidir ficar com uma pessoa todos os dias. Por exemplo, eu vou explicar melhor isso para vocês. O Messias, ele escolheu dar a própria vida, doar a própria vida. Por quê? Porque ele amou o mundo de tal maneira que o Criador deu o seu Filho unigênito. Então ele se deu por amor. Ele escolheu se doar. Foi uma escolha. Então o amor é uma escolha de você fazer algo por alguém. Por quê? Porque, por exemplo, quando o Messias não se entregou no Calvário por nós, aí quem se converte entende o quê? Puxa, ele foi chicoteado, foi cuspido, foi zombado, foi humilhado, passou tudo por nós, foi desfigurado por amor de nós. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele, como gratidão. Então você logo vai pensar, o que eu tenho que fazer? Aí o Espírito que vem morar em você vai falar, vai anunciar minha palavra, entendeu? Ou fazer qualquer outra obra por amor a ele. Então você vai se doar para o Messias porque ele se doou para você, como gratidão. Então você vai amá-lo de volta. Você não vai conseguir amar como ele te amou, porque ele não tem pecado. Mas você vai retribuir esse amor. É recíproco, entendeu? Então o amor
que é o amor? Quando, vamos supor, pega um cônjuge, a pessoa te trata com carinho, doa o seu tempo para você, doa carinho para você, doa permanência, doa presença, doa, cuida de você com carinho, trabalha por você, trata você bem, com respeito, com gentileza, é fiel a você, porque fidelidade e lealdade também é um ato de sacrifício de amor pela pessoa. Você se sacrifica, por exemplo, quando você era solteiro, você andava aí fazendo as obras da carne, saindo com uma, com outra. Quando você se casa, e ainda quando é convertido, você entende que o casamento, por isso que muitos falam por aí, meu primo perguntou, que é meu irmão no Messias também, ele falou assim, primo, por que esses cristãos ficam se separando e o outro que não é cristão, que não conhece da palavra, fica muitos anos junto? Sabe me explicar? Aí eu falei, por quê? Porque mesmo esse que não conhece a palavra, eles entenderam o significado do verdadeiro amor. Porque o amor é sacrifício. O amor é por isso que o padre, quando as pessoas casam na igreja, ele fala assim: você promete ser fiel e amar essa pessoa, e ser leal com ela e ficar com ela na doença, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe. Por quê? Porque é uma escolha de você ficar com aquela pessoa em todos esses requisitos que o padre ditou lá. Por quê? Porque você escolhe amar ela. Por quê? Porque ela te amou primeiro. Ela te tratou bem, tratou com carinho, cuida de você, cuida dos seus filhos, com amor, com carinho. Entendeu? Então você sente gratidão e sente assim, dentro de você. Puxa, ela me trata bem, então também eu vou escolher permanecer ao lado dela, porque ela me é fiel, é leal, me trata bem, cuida de mim, trata de mim, cuida dos meus filhos, é gentil comigo, é respeitoso comigo, e é isso, é aquilo. Então a pessoa escolhe permanecer do lado e ser fiel àquela pessoa, porque aquela pessoa demonstrou esses cuidados com ela. Isso é amor. Aí você vai pegando admiração pela pessoa, isso é amor. Não é só um sentimento, que nem muitos pensam, entendeu? Sentimento é mais paixão, tesão, atração, desejo. Isso é sentimento, que vem da alma que passa para a carne, entendeu? Então, aqui ó, prosseguindo aqui, louvor da sua glória, né? Falando da predestinação. Aí tem outra carta aqui, ó. Vamos lá para, deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos, né? Carta aos Romanos, deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 1, capítulo 2, julgamento, os judeus e a lei. A ira do Criador, não. Seus descendentes receberam uma promessa, não. Abraão, justificação pela fé. Do pecado. Mortificado para o pecado, nascido para uma nova vida em espírito. Uma nova vida. Ó, isso eu devia ter lido lá no outro vídeo, né? Da carne contra o espírito, esqueci. Mas tá bom. Deixa eu ver aqui. Instruções. Não, está natureza pecaminosa. Está em Cristo para não pecar. Ó, está escrito em Cristo para não pecar. Isso servia lá também no vídeo que eu fiz do Espírito contra a carne. Se você está na palavra, no poder do Espírito, você vai conseguir vencer os desejos carnais. Entendeu? Então, deixa eu ver se eu acho. Não, é um outro que eu queria ver aqui, deixa eu ver. Vida vitoriosa em Cristo. Deixa eu ver se é essa aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, tá? Vida vitoriosa no Messias. Que diremos, pois, essas coisas? Se Elohim é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, e antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas aqui, que é as bênçãos, tanto as bênçãos como as aflições de Cristo. Nós vamos ser herdeiros das duas coisas. Perseguições, aflições, rejeições, tudo. Entendeu? Nós vamos ser herdeiros de tudo. Tanto a parte boa quanto a não tão boa. Tá? Quem se converte. Dará com nós todas as coisas. Quem intentará acusações
contra os escolhidos, ó, escolhidos de Deus. Quando escolhe uma coisa, é que ele escolhe. Porque se todo mundo fosse salvo, não precisaria escolher. Concorda? Então o escolhido é o quê? Escolhido logo é predestinado. Certo? Aí, ó. Então vamos lá, vamos dar atenção aqui. Quer tentar a acusação contra os escolhidos do Criador? É o Criador quem o justifica. Quem intentará, pois é o Messias quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Elohim, também intercede por nós. Quem nos separará do amor do Messias? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, reputado como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Aí, ó, nós vamos ser herdeiros de todas as coisas, que não falei. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, que são seres espirituais, né? Nem as potestades, nem presente, nem o porvir, futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor do Criador que está no Messias Yahushua HaMashiach. Encerra por aqui. O que eu quero dizer? Como eu estava falando lá do começo do vídeo, o Pai já nos conhecia lá na eternidade. Então, lá tinha livre-arbítrio, certo? Aí, como Adão e Eva pecou, perdeu o livre-arbítrio. Aí hoje só temos arbítrio. Nós vamos escolher só as coisas mais simples aqui. Todas as outras coisas, nós não escolhemos, nós não temos livre-arbítrio. Como eu falei, nós vamos casar com quem o Pai escolher para nós, e vai gerar o amor e o sentimento com o tempo, porque o amor é construção, tá? É o que eu falei, e acabei de ditar o que é amor aqui. Então, com o tempo, vai gerando o amor, vai gerando a admiração, e na parte íntima também, com o tempo, vocês vão se acertando com o tempo. Às vezes no começo pode não estar se acertando muito bem, às vezes pode estar, depende, aí depende, tá? Aí os dois tem que se acertar aí, como é que vai se virar, né? Mas tem que ser leal um ao outro, porque fizeram voto e aliança perante o Criador, tá? Então, e é uma coisa sagrada. Então, o que acontece? Como eu estava dizendo, aí toda a área da sua vida você vai ter que fazer a vontade do Pai. Entendeu? É igual quando você ora, eu quero um homem de Deus, uma mulher de Deus. Cuidado, porque aí o Criador vai colocar uma pessoa segundo os padrões dele, não segundo o seu. Então, por isso que o Pai vai trabalhar nos dois antes de unir os dois, porque vai curar traumas um de outro. Às vezes a gente se precipita e se une, né? E acaba atrapalhando o processo, porque às vezes a pessoa tem trauma de outro relacionamento, tem trauma que não teve o amor dos pais, então ela não sabe manifestar aquele amor pelo seu cônjuge. Então o pai tem que trabalhar em ambos. Às vezes o outro tem uma insegurança de perder a pessoa amada, o outro tem orgulho de pedir perdão. Então todas essas coisas tem que ser trabalhada antes do Criador unir os dois cônjuges, as duas almas gêmeas, entendeu? Por isso que às vezes dá confusão e acaba se separando, mas depois o pai une de novo. Por quê? Porque a separação às vezes é o pai que permite, ele juntou e ele permite, porque as pessoas se uniram precipitadamente, não estavam prontas, e aí o pai deixa se separar para poder ele tratar dos dois para unir de novo, se for dele. Porque assim, é onde que eu vou entrar na questão do propósito. Tem pessoas que querem fugir do seu propósito. Olha, quando o pai te comprou a mim, e a gente se converteu, você pode até tentar fugir do seu propósito. O pai até permite, por um tempo, você tentar fugir. Só que você vai ter as consequências. Sabe por quê? Veja a história de Jonas. O que o Criador falou para Jonas? Jonas, vai pregar em Nínive, para aquele povo se converter, porque senão eu vou mandar juízo lá. Jonas não queria, porque aquele povo tinha matado os pais dele, e ele tinha medo que era um povo muito mau, muito cruel. Aí o Criador falou, eu tô te dando uma ordem. Aí que Jonas fez? Fugiu de navio e foi pro lugar. Aí teve aquela ventania que ia derrubar todo o navio, aquela tempestade. Aí Jonas acabou falando pros marinheiros lá que ele era culpado, porque isso era o Criador que estava fazendo. Aí jogaram Jonas no rio, no mar, e a baleia engoliu Jonas. Aí sabemos da história, né?
Aí depois o Criador usou a baleia para cuspir Jonas. E aí falou que Jonas tinha que pregar. E Jonas não teve escolha, teve que pregar. O que eu quero dizer? O escolhido não tem escolha. A partir do momento que ele se converteu, que ele foi comprado a preço de sangue, ele é propriedade do Criador Yahweh. E você vai ter que fazer a vontade do Pai, querendo vocês ou não, ou eu ou não. Você foi selado, você foi predestinado para viver o tipo de vida nessa terra que o Criador quer. Cada um de nós vamos ter um propósito de vida diferente um do outro. Mas a gente não tem que ficar olhando para o propósito do outro. Você tem que olhar para o seu e fazer o seu propósito. Não querer agir, viver o propósito igual que o outro vive. Não, porque entenda uma coisa. Se o pai quis fazer uma pessoa rica para ajudar outro, ele escolheu. Foi igual o João. Pedro falou lá para o Messias, né, de João. Você disse que esse vai ficar vivo até que você venha. Ele falou, mas o Messias não falou isso. Mas o Messias respondeu para Pedro: que te importa a ti? Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Faz a sua parte. Entendeu? Então, o que o Messias está querendo dizer? Não fica olhando para o propósito de outro, olha para o seu. Entendeu? Se eu quiser que ele fique e você não fique, é eu que decido. Entendeu? Você tá aqui para fazer a vontade do Pai, igual eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu tô te vendo para fazer a vontade do Pai. Entendeu? Então, o que que acontece? A pessoa tem que pôr isso na mentalidade que uma vez convertida e outra. A conversão não é você que escolhe ir para o Messias. Tá lá nos evangelhos que se o Pai não enviar nós para o Messias, você por conta própria, você não vai, porque você tá mortos em delitos e pecados. Então você não tem como ir, você se salvar, você escolher. Porque se você escolher a salvação, que nem muitos falam aí, ó, é que você escolhe, como que é? Você. Ai meu pai, como que os crentes falam aí? Você aceita o Messias? Não, você não aceita Messias nenhum. Você, o Pai que te enviou para ele, porque o Pai te predestinou para a salvação. Então não é você que escolhe, você não, porque se você escolher, é você que está se salvando. Não, é o Pai que te escolhe e te envia para o Messias para você ser salvo. Como que ele escolhe? Na presciência. Como assim? Como eu estava dizendo, o Pai conhecia você lá em espírito, conhecia toda a humanidade, todo ser humano que ele criou, ele conhece. Então, ele escolhe na presciência. O que é presciência? Ele não é onisciente, onipresente, onipotente? Então, o que é onipotente? Que ele pode todas as coisas. O que é onipresente? Que ele está em todos os lugares e vê todas as coisas ao mesmo tempo. O que é onisciente? Que ele sabe todas as coisas, sabe lá no futuro, ele chega no futuro e ele chega dentro de cada um. Por isso, ele sabe quem vai se converter e quem não vai. Antes dele do ser humano se fazer carne, ele já sabe quem vai aceitar o Messias, o filho dele, e quem não vai. Então, isso chama presciência. Então, na presciência dele, não é que ele pega uma pessoa e fala assim, eu vou fazer um vaso, que é pessoas, né? Um para perdição e um para salvação, porque eu sou soberano Deus e se eu quiser fazer um ser humano para se perder, eu faço, para mostrar minha soberania. Os calvinistas pensam assim. Só que eu não vou para a ideia de calvinista e nem de Armínio, porque o Armínio também pensa o contrário, né? Eu vou para o que está na Bíblia, entendeu? Não quero saber de Armínio nem Calvínio, entendeu? Aí os calvinistas vêm com essa, que você que o Criador predestinou uma para perdição porque ele é soberano. Não, eu não acredito, porque senão ele não seria Deus de amor. Quando ele predestina uma pessoa para se perder, não é que ele predestina para mostrar a soberania dele, que ele é Deus. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele é por si próprio. Ele predestina a pessoa para perdição porque ele já conhecia a pessoa lá, ele olha dentro de cada um, porque ele fala, como que é? A palavra é mais penetrante que espada de dois gumes e entra até a profundeza das juntas e medula e para discernir as intenções do coração. Então ele olha dentro da pessoa. Então ele sabe todas as intenções da pessoa. Então ele sabe, antes de enviar a pessoa para a terra, encarnar a pessoa aqui, ele já sabe quem vai se converter e quem não vai. Por isso que ele predestina, na presciência. Entendeu? Então aí ele sabe quem não vai se converter e ele já predestina para a destruição, para a perdição. E a outra para a salvação, porque ele sabe que aquela pessoa vai aceitar o Messias. Entendeu?
E a fé, quem imputa em nós é o próprio Messias. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tudo vem do Criador e volta para ele. Não vem nada de nós. Nós não fazemos nada, nós só cremos. Porque nós aceitamos, porque fomos predestinados na presciência do Pai. Entendeu? Porque o Pai sabia lá de antemão, antes da fundação do mundo, antes da gente nascer aqui, ele já sabia quem vai aceitar o Messias, quem não vai, entendeu? É confuso um pouco, mas é isso. Então, o que acontece? Todos que é escolhido não tem escolha. Então, se você é um escolhido verdadeiro, se você se converteu, tudo na sua vida vai ser orquestrado pelo Pai. E você vai ter que fazer a vontade do Pai. Se você decidir fugir como Jonas fez, você pode fugir, mas vai ter consequência. Entendeu? Porque não tem como você fugir do seu propósito. Entendeu? E aí é onde que eu vou entrar aqui. E a pessoa, muitos querem fugir do seu propósito. Por quê? Porque tem cristão, que é o que o Paulo diz, que ainda quer viver na carne. O que é viver na carne? Viver nas suas próprias escolhas, viver pelas suas emoções. Entendeu? Ela quer sentir as adrenalinas da carne. Entendeu? Então, todos nós temos que entender, quando a gente é escolhido e é predestinado pelo Pai, a gente tem um propósito nesse mundo para cumprir uma missão que o Pai determinou para ele. O Pai determinou. Você tem que entender que ele determinou cada propósito para cada ser humano aqui. Porque, por isso, todo ser humano tem um propósito a se cumprir. Só que tem pessoas que são rebeldes e não querem cumprir o seu propósito. E o Pai, já sabendo na onisciência, ele predestina para a perdição aquela pessoa. Entendeu? Não porque ela escolheu não querer crer. Ela escolheu sim não querer crer lá na eternidade, mas não aqui na terra. Aqui na terra ele não escolhe nada, porque não tem o livre-arbítrio mais. Entendeu? Desde o pecado de Adão. E o Pai já sabia disso. Então, o que acontece? Quando o Pai predestina uma pessoa e escolhe uma pessoa, a gente tem que entender que é assim, ó. Vai ter alguns que ele vai enriquecer para poder ajudar outros necessitados, certo? Lógico que tem ricos que é perdido. A maioria dos ricos vai ser condenado. Só que tem alguns ricos que vão ser salvos, que são humildes, que ajudam o próximo, entendeu? Agora tem uns que vai sair dos seus propósitos e vai se perder. Porque fica rico, fica soberbo e não ajuda mais ninguém. Entendeu? Então, e tem muitos que vai vir e não vai ser rico. Vai ser rico de boas obras, mas não de financeiro. Tem pessoas que até inteligente, eu vejo pessoas inteligentes e que faz força para enriquecer e não consegue. Aí eu pergunto, por que não consegue se a pessoa é inteligente? Porque não está no propósito dela enriquecer, só está naquele outro lá. E a pessoa não quer aceitar isso. O outro tem, eu posso ter também, eu sou inteligente, eu quero ter e acabou. Peraí, acabou o quê? Se você é um escolhido, quem determina é o Pai para sua vida, o seu propósito. Não é você, não sou eu. Entendeu? O ser humano é teimoso. Por isso o Criador dá juízo e dá consequência para quebrar o orgulho dessa pessoa e falar: você é meu filho, eu te dei para esse propósito e você vai fazer a minha vontade. Querendo você ou não. Ou então você quer se perder? Não, entendeu? O ser humano é triste, cara. Então, entenda que quando você querendo ou não, você vai ter que fazer a vontade do Pai, se você for escolhido e um predestinado. Seja ela qual o Pai determinar para você. Por exemplo, eu tenho a missão e o propósito de abrir. Eu tenho vários propósitos, mas o meu maior propósito é abrir os olhos da igreja, fazer esses vídeos aqui, ajudar os outros escolhidos a acordar. Não os incrédulos, porque os incrédulos não vão acordar, eles não vão crer. Mas tem escolhido que ainda está dormindo, que ainda não despertou. Entendeu? Porque cada um tem o seu tempo de despertar. Então, aqueles que já despertou, prega a palavra para despertar outros. Entendeu? Para salvação. Que eles foram predestinados. A gente só prega para acordar eles. Entendeu? Então é isso. Então, o que acontece? O meu propósito é esse. E outra, o meu propósito também tem outros propósitos que o Pai me elevou. Então, ele já me prometeu, tipo assim: olha, filho, eu vou fazer uma ajudadora idônea para correr do seu lado para te ajudar. Entendeu? Então, ele que falou, certo? Só que às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer, por algum motivo que a gente desconhece, sai do jeito do Criador. Então, tem propósito. Por exemplo, se o Criador
pega um casal assim e ele fala, eu quero vocês dois juntos, porque vocês vão cumprir esse propósito. Entendeu? Vai ser para propósito, missão e testemunho das minhas coisas. Quando o Criador une duas almas, não é só para vocês viver um amor genuíno. O primeiro lugar que a pessoa tem que entender é para a união, para vocês crescerem juntos espiritualmente. Às vezes você, vamos supor, uma pessoa tem mais, como que eu posso falar a palavra? Tem mais conhecimento da palavra e está mais evoluído espiritualmente. Aí ele une outra que não está tão evoluída. Para quê? Para aquela que conhece mais, elevar aquela que conhece menos e ajudar ela a se elevar espiritualmente. E aí os dois juntos vão cumprir o propósito e dar testemunho das coisas do Criador. Entendeu? É para isso que ele une duas almas. E depois sim, para elas viver um amor genuíno de duas almas que se encontram. Entendeu? Então, quando o Criador une duas almas, não é você que escolhe, nem eu. É ele que determina, ele junta as duas, ele orquestra o encontro. Às vezes nós quer forçar as coisas, que nem às vezes você quer forçar o encontro, quer forçar, quer apressar as coisas. Aí aonde dá confusão e o relacionamento acaba se partindo e se separando. Por quê? Porque não era o tempo, as pessoas ainda não estão maduras para aquela reunião. Entendeu? Mas às vezes, quando ela se une, dá certo alguns casais. Aí dá certo, dá liga, e elas estão maduras e pode seguir. Entendeu? E aí quando o pai separa, é porque elas não estão maduras ainda, em alguns pontos, e elas precisam curar alguns traumas, alguma coisa que tem ali que elas não estão preparadas. Aí o pai separa porque elas se precipitaram e trabalha nelas para elas se juntarem de novo. Por quê? Por que elas vão se juntar? Ela não pode achar outro parceiro. Ela pode até encontrar outros parceiros, tanto o homem quanto a mulher, mas não vai durar. Porque no destino dela estava aquela pessoa que o pai escolheu para ela para propósito. E a outra que ela escolher, ela vai sair do propósito dela, entendeu? Aí ela falou, mas eu sinto isso pela aquela pessoa, aquela paixão, aquela ideia. Meu, não importa. Se você fugir do seu propósito, não vai ter como você fugir do seu propósito. Se o pai quiser que você fique com a outra pessoa, ele vai fazer acontecer. Mesmo você desviando por um tempo, que nem fez Jonas, não adianta, você vai voltar para o seu propósito, querendo você ou não. E você, quando ele juntar, você vai gostar da pessoa com o tempo, mas vai gostar. Por quê? Porque o Criador não vai unir duas pessoas que não vão se gostar, ele vai. Só que é tudo construído com o tempo do Criador. Tudo é no tempo dele, não é no meu, não é no seu, não é de ninguém. As coisas do Criador são contrárias às coisas do mundo. Ele faz do jeito que a gente não entende. E as pessoas têm que entender isso. E eu também tenho que entender. Entendeu? Então, irmãos e irmãs, o que acontece? Não tem como, quando você é um predestinado, é um escolhido, uma escolhida, não tem como você fugir do seu propósito. Você é predestinado. Que ele já te escolheu antes da fundação do mundo, cada um de nós para um propósito. Quem vai ficar com quem? Qual a sua missão de vida? Se você, que nem o meu caso é abrir os olhos da igreja, e ele me dá uma ajudadora para a minha aperfeiçoar, ajudar ela a evoluir, e ela me ajudar. Às vezes não é, no caso dela, não vai ser abrir os olhos da igreja, mas ela vai me auxiliar e dar testemunho em outras áreas também. Porque eu faço vídeo aqui, eu falo de vários assuntos, entendeu? No meu canal. Então, ela pode me auxiliar em outras coisas. E na nossa vida cotidiana, no nosso amor genuíno também que a gente vai ter. Então, quem determina os nossos propósitos em qualquer área da nossa vida é o Criador, não é você. Por isso que você tem que entender que é Ele que determina. Você não tem mais livre-arbítrio. Não tem. Não é você que escolhe. Entendeu? Quem determina a sua jornada nesse mundo, até você partir desse mundo, é o Criador. E isso que muitas pessoas não querem aceitar. E não entende. Algumas não aceitam porque não entende. Aí é louvável, ainda é compreensível. Mas algumas é rebelde e não quer cumprir o seu propósito. Ela quer sair. Eu não quero isso, eu não quero esse, eu não quero aquilo. Mas espera aí. Você quando se converteu não falou que está aqui para fazer toda a vontade do Criador? Então, então por isso, cuidado aí com o que você ora. Entendeu? E quando você ora pedindo uma mulher, um homem do Criador, também você tem que entender que ele vai colocar uma pessoa segundo padrões dele, não segundo o seu. Entendeu? Porque o humano, ele vai escolher segundo a aparência, segundo a carne. Quando ele escolheu Davi, o rei Davi, para ser rei, o que aconteceu lá? Era Saul, o primeiro rei, certo? O povo
queria um rei para reinar. Quem reinava era Iarro, mas o povo escolheu um rei. Aí Samuel ficou bravo. Ah, que o nosso Criador reina sobre nós, não temos que ter rei. O povo tinha inveja das outras nações que tinha rei. Aí o Criador falou para Samuel, ó, eles estão contra mim, Samuel. Dê-lhe um rei para eles. Aí escolheu um rei alto, bonito, forte, certo? Só que esse rei mais tarde se corrompeu. Então o Criador deixou ele escolher para mostrar para eles. Agora esses reis vão maltratar você. E no começo ele foi um rei bom, só que depois ele se corrompeu e começou a ir contra o povo. Entendeu? Então, e ainda aí o próximo rei que o Criador escolheu foi Davi. Só que Davi era o rejeitado, era o humilhado, era o mais fraco, era o criador de ovelhas, cheirando ovelha, era o pequenininho, pequenininho. Os irmãos dele lá, era tudo parrudo, mais forte, bonito, tudo, né? Tudo do jeito que o ser humano gosta. Aí Samuel foi escolher os filhos de Jessé, que eram muitos, né? Aí ele foi pro Samuel foi escolher o mais forte, o mais bonito, o mais que tinha estilo de rei, né? Aí escolheu todos. Aí o Criador falou para Samuel: Samuel, não é nenhum desses. Tem algum outro aí? Aí o Samuel foi perguntar para Jessé, que era o pai dos meninos, né? Aí ele falou: Samuel, você escolhe vendo a aparência. Eu olho o coração. Entendeu? Então já deu uma chegada no profeta Samuel. Você só vê a aparência, eu vejo a intenção do coração. Não é nenhum desses. Aí foi buscar o menino Davi, o pequenininho, o mais franzininho, o que não tinha nenhuma postura de rei. Entendeu? Foi esse, por isso que lá em Coríntios, 1 Coríntios fala que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Escolhe aqui não são para envergonhar que são. Por isso que eu falo que as coisas do Criador são contrárias às coisas do mundo. Aqueles que são desprezíveis, que são rejeitados, que são humilhados, que ninguém dá nada por ele, aqueles que não é nada, o pequenininho, aquele lá, ixi, aquele lá não vai para lugar nenhum, é esse que o Criador escolhe, porque a glória dele tem que se fazer, então, para ninguém se gloriar em si próprio, aí ele vai pegar aquele e aquele vai ser humilde, porque ele fala, puxa, eu não era ninguém, eu não sou ninguém, olha o que Deus fez comigo, que o Criador me transformou, entendeu? Para você dar glória ao Criador e não a você mesmo, entendeu? Então, o que acontece? A mesma forma acontece com a gente que é escolhido para essa era. Então, não é você quem determina quem vai estar na sua vida, quem vai sair, com quem você vai se casar, e não é segundo o seu padrão, certo? O seu padrão da carne é o quê? Para a mulher é um homem alto, bonito, viril, e isso, aquilo, ela quer ser um homem perfeito. Só que uma notícia que eu tenho para te dar, vocês mulheres e homens também, mas principalmente para mulher, não existe homem perfeito e nem mulher perfeita. Se a Bíblia mesmo diz que não existe, algum defeito a pessoa vai ter, certo? Não existe ninguém príncipe cantado que nem o filme conta. O que importa para o Criador é a pessoa que ele vai te colocar no seu caminho, vai te elevar espiritualmente, vai te tratar bem, com respeito, vai te dar carinho, vai te dar amor, vai te respeitar, certo? Aí você pode escolher um alto, forte, bonito, tá? E aí ele te maltrata, te trai, te desrespeita, e aí como é que fica? Entendeu? A pessoa tem que escolher pela essência da pessoa, pelo caráter, nem é ela que escolhe, é o Criador, que ele vai escolher pelo caráter, pela essência, pelo amor, pelo respeito que ela vai ter pela outra, pelo cuidado. É esse homem que ele vai dar para aquela mulher e essa mulher que ele vai dar para aquele homem. Pela pessoa que vai ser fiel para você, que vai ser leal, não vai te trair, entendeu? Então é segundo padrões dele, entendeu? E aí as pessoas olham mais para o físico, olham mais para a carne, entendeu? Quando o Criador coloca uma pessoa na vida do outro, ele não olha a aparência, ele vai orar a essência, o que ela tem de bom para oferecer para o outro, para cumprir os dois um propósito, entendeu? Então a pessoa que quando ela se converte, ela tem que estudar isso para ela entender como o Criador age e como ele vai agir na vida dela. E que ele não vai escolher pessoa para sua vida segundo os seus padrões carnais, ele vai escolher segundo os padrões espirituais dele. Entendeu? Então, mas eu não vou sentir no começo, pode ser que você não sinta, mas depois o pai vai colocar todos os sentimentos. Só que aí é no tempo dele, por isso que tem aquele ditado, esperar o tempo do Criador para tudo, para todas as coisas. Isso é fé, entendeu? Essa é a fé verdadeira, entendeu? Mas as pessoas querem fugir do seu propósito, entendeu? O ser humano tem essa mania de querer do jeito dele as coisas. Quando você se converte é do jeito do Criador, entendeu?
Então, e você vai gostar da pessoa. E eu não estou falando só de relacionamento. Eu estou falando de propósito para tudo. Qual que você, se você vai ser rico, se você não vai ser, você não tem que olhar para o outro que tem o propósito de ser rico. Você tem que cumprir o seu. Olha para o seu propósito. Entendeu? Se o pai deu um propósito grande para um e um pequeno para você, se fosse fiéis um pouco, no muito te colocarei. Faça o seu nas pequenas coisas que o Criador te deu. Você veja aí, ó, o meu canal, ó, tem tantos canal aí de milhões e milhões de seguidores. O meu canal tem pouquíssimas visualizações, pouco seguidor e eu não estou me importando com isso. Eu estou me importando com o que Deus põe na minha mão e o meu propósito. Eu não estou me importando com quantidade, sim com qualidade. Entendeu? Eu estou me importando que às vezes uma alma salva, o Criador já tem festa no céu, não é quantidade. O que adianta vir um monte de falso cristão? Entendeu? Para o Criador. Não adianta. Entendeu? Então a pessoa tem que ter 8 olhares espirituais. Então, por isso que Paulo fala, transformar pela renovação da vossa mente. Quando a gente se converte, irmãos e irmãs, a gente tem que mudar nossa mentalidade, nossa maneira de ver as coisas, de nos ver, de enxergar os outros, de enxergar as coisas do Criador, como ele age, por que, que ele age daquele jeito, entender essas coisas. A Bíblia nos dá essa pista, ela vai nos capacitando conforme você vai estudando. E aí você pede para o Criador sabedoria, porque as pessoas têm que aprender que ela tem que orar assim. Ela não tem que ficar orando. Muitos não entendem a voz do Criador, por isso que lá nos religiosos fariseus, o Criador falou, vós não, a minha palavra não entra em vós, porque vós não sois da minha ovelha, vós sois filhos do diabo e querem satisfazer a vontade de seu pai. Porque tem pessoas que a palavra não entra. Quando você vai estudar a palavra, você tem que deixar ela penetrar dentro de você, como uma espada de 2 gumes. E quando ela penetra, ela não vai falar palavras só afáveis, doce, de mel. Vai ter essas também, mas o que converte é a palavra de confronto. Você tem que se deixar confrontar. Por isso que muitos aí sai do seu propósito, quer sair porque eles não aceitam o confronto do pai. Para mudar o seu caráter, mudar os seus erros, os seus pecados, ele quer tirar. Para isso ele vai ter que confrontar alguns defeitos seus. Você vai ter que se reconhecer como pecador, como pessoa que precisa mudar o seu caráter. Porque o que é o mau caratismo? A gente comete pecado, mente, engana, manipula, trai. Então o pai tem que te purificar, tem que mudar tudo isso dentro de você. Para isso, para ele fazer isso, você tem que reconhecer. Ó, dói, mas se você não reconhecer, você não se converte. Eu sou um traidor, eu sou um mentiroso. Quando eu olhei para a Bíblia é um espelho. Aí eu olhei lá atrás, eu falei, pô, eu tô mentindo. E a Bíblia, e a palavra do Criador, quando eu li, falei, fala que eu não posso mentir, senão eu vou ser condenado. Eu traio, eu não posso trair. Eu vivo em pecaminosidade, eu tenho que me converter. Entendeu? A Bíblia é um espelho. É isso que te converte, entendeu? Então a gente tem que entender que a gente foi predestinado para fazer a vontade do Pai, seja ela qual for. Se você tem uma missão pequena, contente com ela. E não fica olhando para o propósito do outro. Ah, porque o outro tem um propósito grande, porque o outro é rico, porque o outro tem isso, eu não tenho. Nada, esquece. Se concentre no seu, dependente do que seja. Faça a sua missão, a sua jornada para a qual você foi predestinado. E se tiver que sofrer aqui, por amor do Messias, você vai sofrer. Porque o propósito, você vai ter as bênçãos aqui na terra também. Mas você vai ter também as aflições do Messias. Você vai ser herdeiro de tudo. Entendeu? Você vai ser perseguido. Ó, veja só. Às vezes você. Uma coisa que eu falei pro meu irmão, meu primo hoje, para encerrar o assunto da predestinação, é o seguinte. Vai ter vezes que alguns de nós vamos tá com o amor do Criador, que é um amor profundo. Então você vai se pegar pelas pessoas, vai amar a pessoa, amar o seu próximo, amar os seus parentes, amar o seu cônjuge de todo o coração, com toda a profundidade e toda a entrega. Só que às vezes a mesma pessoa que você vai amar desse jeito, ela vai te rejeitar, vai te trair, vai vai ser infiel a você. Por quê? Porque o Messias também foi. Ele não foi traído por Judas? Ele não foi rejeitado pela própria família, pelos próprios irmãos? Então, é uma das aflições de Cristo que a gente vai seguir. Nem todos vão rejeitar a gente. Vai ter pessoas que o Criador também vai colocar que vai te amar, que vai te tratar bem, vai te tratar com carinho, vai colocar pessoas que vão te ajudar. Às vezes, a mesma pessoa que vai te rejeitar no começo, depois ela volta com outra postura, vai te tratar bem, vai te amar, igual você ama ela, entendeu? O agir do Criador a gente não entende às vezes, né? E quando você for rejeitado, você não deixa o seu coração encher de mágoa e ficar igual a pessoa. Não,
você não se arrependa de ter dado amor para a pessoa, mesmo que ela te rejeitou. Faça a sua parte, continue dando amor. Mesmo que as pessoas te trate mal, te rejeite, te humilhe, te zombe, te pisa, te escarneça. Porque se ela continuar assim, é que ela não é um escolhido, então ela vai ser condenada. Entendeu? Agora, se ela se arrepender, é porque ela era escolhida. Ela só não estava madura e ela não estava aperfeiçoada no amor do Pai. Quando ela evoluir espiritualmente, ela vai voltar para você e vai te tratar melhor. Seja seu parente, seus filhos, seus próximos ou seu cônjuge, entendeu? Então é esse o vídeo que eu vim fazer, tá bom? Muito obrigado. Não sei se deu para entender. Eu acho que deu, eu expliquei bem detalhadamente. Agora, se a pessoa vai aceitar o seu propósito ou não, aí é com vocês, é vocês e o Criador. O meu eu aceito, dou o que doer para mim. Se ele me deu um propósito, põe pessoas que ele quer na minha vida. Não estou falando só de cônjuge também, tá? Mas de outras pessoas que vêm me ajudar. Se ele permite também pessoas que me perseguem, que me humilham, que me zombam, tudo é para a glória dele. Eu tenho que entender isso. Tá de acordo com o meu propósito. Eu tenho que passar essas coisas. Vai ter pessoas que vai me abençoar, vai ter pessoas que vai me perseguir, vai ter outras que vai me amar, vai ter outras que vão me odiar, assim como aconteceu com o Messias e com o apóstolo. Isso faz parte do nossa caminhada aqui, do nosso propósito. Entendeu? Tá bom? Compartilha o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas, se inscreve quem não é inscrito. Bem-vindo a novos inscritos. Fui, amo todos vocês no Messias. Tamo junto.